Bom dia, tudo bem? Um abençoado domingo para você, para todos e todas. Paz e bem, gente querida, paz e bem. Mais uma vez um domingo, segundo domingo do Advento, não é? Estamos aí nos aproximando, caminhando em direção à manjedoura. Segundo domingo do Advento, segundo momento, não é? Dessa caminhada, essa parada para reflexão, para a meditação em torno da vinda do pequeno Jesus de Nazaré. E, claro, o texto que hoje eu vou tomar como mote da nossa conversa não é o do Evangelho do dia. O Evangelho do dia são os primeiros versículos, né? O primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, que fala sobre o precursor, fala sobre aquele que anuncia, né, o advento do, do Messias, né, do ministério de Jesus. Então, falam, esses primeiros versículos do primeiro capítulo de Marcos, fala sobre João Batista. Não é? Mas eu não vou usar aqui esse evangelho. Vou pegar um outro evangelho para a mote da nossa conversa. Como uma provocação, né? Como um ponto de partida para a gente conversar sobre um tema que eu também acho muito relevante conversar. Sobre a questão do nascimento de Jesus de Nazaré. Mas antes da gente começar a temática da nossa conversa, da nossa roda de conversa, é isso que eu penso sempre aqui, não é nenhum estudo aprofundado, é apenas uma conversa, uma provocação, um ponto de partida, como eu digo, né? E outros questionamentos. E é sempre bom ver os comentários de vocês, eu leio todos, né? E curto, vejo como é que vocês interagem a partir das minhas provocações. E claro, com o carinho que vocês têm para comigo. Muito, muito bom. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Tá? As palavras sempre generosas para com o reverendo Eduardo. Mas vamos lá. Antes da gente começar, os avisos. Se não é inscrito, se inscreva. Curta, compartilhe nas suas redes sociais. Isso ajuda demais ao canal Paz e Bem. Outras pessoas dessa maneira vão conhecer. Assim como você comentando, sim, você comentando, curtindo, isso promove, né, o vídeo e apresenta para outras pessoas que, quem sabe, não conhecem ainda o canal Paz e Bem. Né? E começa a nos acompanhar, ficar junto da gente aqui nos domingos, tá bom? Também, se você puder, se você quiser, faça a sua assinatura solidária. Tem um link aqui embaixo, né? E debaixo da descrição do tema, das coisas que eu falo sobre o programa de hoje, tem um link lá para você fazer a sua assinatura solidária. Dessa forma, você ajuda na manutenção do canal, tá bom? Já que a gente não tem membresia, né? Membros, então é uma forma de você nos ajudar, tá bom? Para os assinantes, as assinantes, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Vocês são maravilhosos, generosos para com o canal Paz e Bem. Muito bem. Jesus o periférico. Pois é, essa palavra adquire, né, ao longo da história uma concepção pejorativa, né? Periférico é aquele que não está no centro, né? E é assim, esfere, né? Aquilo que está em torno da esfera, ou seja, dentro de um lugar onde há uma esfera de poder, ali, né? Na borda, na borda dessa esfera, né? Ali, ó, né? Aquela linha que, né, dá a dimensão mesmo dos limites da esfera, existe a periferia. Né? Existe a periferia. A periferia tem um caráter reconhecidamente preconceituoso. Né? Vocês não são do centro, vocês são da periferia.
há essa conotação. Mas a gente precisa se apropriar dessa compreensão, desse conceito, subvertendo ele, colocando ele exatamente como um sinal de resistência, de não conformismo, de insubordinação, de colocação exatamente de que essa periferia ela é o centro. Então, a gente destrói, vamos dizer, o caráter negativo e adquire, coloca esse novo conceito de periferia numa dimensão, num sinal positivo da sua não aceitação dessa liderança central, né? Desse ponto central. Então, periferia, sim, adquire, sim, um caráter extremamente subversivo. Como assim, reverendo? Eu não estou entendendo. Está parecendo mais uma aula de geometria ou qualquer outra coisa. Eu vou falar sobre um personagem chamado Jesus. Mas antes de falar sobre Jesus, eu vou citar os primeiros versículos do Evangelho de João, né, em que fala dos primeiros seguidores de Jesus, vamos dizer assim, né, que é o encontro de Felipe com Natanael. Né, e ele diz, Felipe encontra Natanael. Felipe era de Betsaida, né, cidade de André e também de Pedro. Nos versículos anteriores fala isso. O versículo anterior fala isso. No 45 diz, Felipe encontrou Natanael e lhe diz, encontramos aquele de quem escreveram Moisés na lei e os profetas, Jesus, o filho de José, de Nazaré. No versículo seguinte, 46, perguntou-lhe Natanael, de Nazaré pode sair algo de bom? Filipe lhe diz, vem e vê. Bom, né? É riquíssimo essa cena, né? Nós temos aí um encontro de Natanael de Betsaida, que fala para Felipe, né? Felipe, que é de Betsaida, fala, né, para Natanael, que Natanael era de Caná, também na Galiléia, mas pergunta que ele é de Nazaré, né? Olha, Jesus de Nazaré, filho de José, de Nazaré. Ele pergunta, Nazaré pode sair algo de bom? Por quê? Esse preconceito do nosso, né, amigo Natanael em relação a Jesus. Pode sair algo de bom de Nazaré? Nazaré era uma cidadezinha pequena dentro de um espaço, de uma periferia, não é? De uma província romana, que é a Galiléia. Nazaré não pode vir o Messias, não pode. O Messias tem que nascer, não é? Do centro. Tem que nascer porque ele é rei, né, da linhagem de Davi, tem que nascer em Jerusalém. Né? Ali onde foi colocado o templo, a casa de Deus. Né? O templo aqui é mais do que um lugar de reunião. O templo é uma morada, né, para Deus morar. Né? Então, o que é que nós temos aqui? Temos uma fala preconceituosa, sim. De um desprezo para com Nazaré. Não é? Pode vir algo de bom de Nazaré? Essa fala coloca exatamente hoje a percepção das nossas periferias, das periferias das grandes cidades. Pode vir algo de bom de lá?
Qual é, não é, a imagem que se tem particularmente, não é, nos meios de comunicação social, na mídia corporativa em relação à periferia? Não é? Qual é o senso comum construído em relação a, a essa periferia, né? Do qual eles, os poderosos, né, ali, né, se colocam no centro. Pobres, gente sem cultura, sem informação, nada de bom sai dali, a não ser, né, um espaço de procriação, de prole, daí o termo proletário, né? A única produção que eles têm é de crianças, de filhos. Eles são reprodutores de mão de obra. O que é que a gente vai esperar desse povo? Um povo sem cultura, né? Um povo que vive à margem da civilização. Não sabe nem, né, como se comportar à mesa. Então, essa periferia, né, é da onde Deus faz nascer o seu filho. E por isso eu creio que realmente Jesus de Nazaré é o Filho de Deus. Porque somente Deus pode ter a capacidade de subverter essa lógica do mundo. Jesus não nasce em Roma, centro do império, nem na capital dessa província, ali na periferia do Império Romano, que era Jerusalém. Não, faz nascer em Belém. Faz nascer ser ele filho, né, de José de Nazaré. Nazaré da Galileia. A periferia da periferia. Quem estava no centro? Quem estava ali no centro do poder local daquela periferia? Os ricos, os grandes proprietários de terra. Estavam ali também, não é? Os senhores, né, das artes, com as suas milícias, né, que atuavam. Estava ali também, né, grupos religiosos, cada um se afirmando a partir, né, de uma perspectiva, uma interpretação bíblica. Por exemplo, os saduceus, né, tinham grande proeminência, né, no Sinédrio e eram ricos, e por isso não acreditavam na ressurreição. Para quê, né? Acreditar na ressurreição se aqui eu já vivo bem fartamente, né? Então, estava ali também, né, um, um líder local colocado por esse império, sustentado por ele através das armas, né? Herodes. Então, o que nós tínhamos ali, naquele contexto, de forma muito, muito simples, e uma forma para que todo mundo possa entender, era um domínio político, militar, sustentado pelas armas, pelo medo e pelo terror, medo da prisão, tortura e morte,
Daí a cruz ser o exemplo, né, desse tipo de tortura e morte, porque ela explicitava, né, esse poderio, né, mostrava o sofrimento ali como um aviso para quem se rebelasse contra esse império. Império esse que situava-se em Roma e que lá de Roma mantinha um governo local, não é, que obedecia a ele e que temia ele. E que, claro, ganhava as benesses, né, desse governo. O seu colocava a esse poder local, poder das suas armas, o prestígio político, né, ali no sentido da sua sustentação e, caso houvesse alguma rebelião, colocava também o seu exército na defesa desse poder local colocado e que obedecia a, ao império. Poder local esse que tinha poder de vida e morte, de matar, não é? E que, por conta disso, era temido e odiado. O que se tinha era um grupo, né, de sustentação a esse império que, na verdade, esperava sempre a obediência ali, né, na rédea curta. Ai de quem levantava a voz contra esse conjunto de poderosos. Poderosos esses que cada um à sua maneira se odiava, né? É fato. Os saduceus odiavam os fariseus. Os fariseus, por sua vez, também odiavam, né, os saduceus. O Império Romano, o governador local, né, do Império, tinha desprezo. Até porque ser governador, né, da Judéia era um castigo. Né? As pessoas eram mandadas para lá para uma forma até de castigo. Olha, você vai ser governador romano na Galiléia, na Judéia. Você não é? Você vai resolver aquele povo lá perdido lá na defesa das invasões, né, desses povos ali do Oriente ao Império Romano. Era a linha de frente do ataque. Então, na verdade, o que nós temos é o sentimento de desprezo, de miséria, de pobreza, de perda, né, do, da sua autoestima com o povo. Né? Era um povo atormentado na carne, mas também no espírito, né? Sentindo o peso, né, da brutalidade romana. E aí, dentro desse contexto, Deus manda o Salvador. É nesse contexto que faz com que esse, né, Messias se manifeste. Essa é a mensagem do menino Jesus. Na sua pobreza, na sua, né, simplicidade, no desprezo dos seus, na trama dos poderosos locais, no conluio entre o poder local e o poder do império, Pilatos, Herodes. Ali, na trama política, o sentido da podridão dos poderes. E de como Deus, através de Jesus, subverteu isso. Quando eu digo isso, eu não quero que a gente perca, né, e é muito comum
a partir dessa breve e superficial análise, a gente perca, né, a esperança. Olha, sempre teve isso, sempre vai ter, né? Bem, o que eu estou dizendo é que se tinha isso e desse espaço surgiu Jesus como resistência a isso. E a história do povo de Deus é uma história de resistência. E é por conta dessa história, desses e dessas que ao longo da história foram excluídos, de que eu dou testemunho. É através de Jesus, né, desse que foi desprezado pelos seus, que, né, despertou a fúria do império no seu máximo apogeu, é que faz crer que é possível. Que é possível sim. E a história, né, ela coloca diante de nós a perspectiva da integridade desse personagem chamado Jesus, no sentido mesmo da salvação do seu povo. É por levar à última consequência, ou seja, o amor, por amar demais, que o mundo teve que prender, teve que torturar, matou, mas ele ressuscitou. Essa é a mensagem que subverte a lógica desse mundo. Mata-se cabeça, dispersa os outros. Lê do engano, lê do engano. A mensagem continua. Impossível deter primaveras. E é isso a mensagem de hoje. Que a gente possa ver esse Jesus, como na capa do programa de hoje, né? Que é um recorte de uma cena do Morte e Vida Severina, que é um alto de Natal, né, do João Cabral de Melo Neto, que conta a história, né, de um retirante que sai, né, do sertão em direção ao litoral, particularmente a Recife, e também passa por essa experiência de tristeza, mas ele escuta ali, na periferia de Recife, ele escuta o choro de uma criança. Ele escuta as falas das pessoas dizendo e anunciando o nascimento dessa criança. E aí ele vê os pobres presenteando os pobres. Aí ele vê a solidariedade entre eles. A esperança daquela criança como sinal, né, de vida diante de tanta morte que ele viu pelo caminho. E ele diz, né, mesmo que seja essa vida frágil, pequena, essa vida severina, é nisso que nós acreditamos, nós cristãos. E assim tentamos viver o Natal, nessa perspectiva da vida e da subversão. Que um filho, né, da periferia de um império, que fez toda a diferença. Por isso que as periferias são perigosas. E é nessa perspectiva do comungar, tornar-se um perigo, é que a gente vive essa perspectiva do advento, né? E nisso nós nos alegramos. Esse presente vivo de Deus para conosco. Emmanuel. Passamos a coleta, né, do livro de oração comum da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, do
segundo domingo do Advento. Oremos. Deus misericordioso, que enviaste vozes proféticas para pregar o arrependimento e preparar o caminho da nossa salvação, concede-nos a graça, para ouvirmos suas advertências e para abandonar os nossos pecados, a fim de saudarmos com alegria a vinda de Jesus Cristo, nosso Redentor, qual vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. E as bênçãos de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam conosco, habite para sempre. Amém, gente querida. Um abração. Um abençoado segundo domingo do Advento.